Bom de Papo de volta, Bom de Papo falando de concurso público. Você que tem interesse em ingressar na vida pública como servidor público, estamos seguindo aqui alguns conselhos, algumas dicas, algumas regras com Francisco Medeiros. Sorte você tem quanto mais você estuda, seria isso? Exatamente, Miguel. Em concurso público não existe sorte. Não existe sorte. Realmente é dedicação e persistência. Primeiro, existe uma máxima entre os concurseiros que você não estuda para passar, você estuda até passar. Até passar. O processo é um processo de maturação longa que exige muito controle emocional durante esse processo, mas que o aluno tem que estabelecer. Isso é algo que eu considero quase como uma preparação religiosa. Assim, você tem que construir uma agenda de preparação, você tem que criar metas na sua preparação, ter um calendário e seguir aquilo com religiosidade. Assim, porque é diferente. Quando você está trabalhando, você chega no trabalho às 8 horas da manhã, e se você ficar sem fazer nada, o teu chefe vai falar, escuta, precisa acontecer alguma coisa. Quando você está em casa estudando sozinho, não tem ninguém para fazer isso. Então, essa disciplina interior, essa motivação para realmente levantar da cadeira e sair para fazer alguma coisa, tem que ser própria do candidato. E o segundo aspecto é o controle emocional no dia da prova. Eu digo isso muito para os meus alunos. Na verdade, quando você leva em consideração os principais concursos, por exemplo, para nível superior no Brasil, vou pegar uma Receita Federal, uma magistratura, procuradoria. Quando você pega esses concursos públicos, apesar da relação candidato-vaga estar girando entre 80 e 100 candidatos-vaga, no fundo, quem está bem preparado está concorrendo com 10. A diferença... Esse é o percentual de quem se prepara mesmo para ir lá? Exatamente, assim, porque eu não iludo. Um aluno, quando ele entra para se preparar para um concurso da magistratura, ele sabe que é no mínimo 2 anos de dedicação intensiva, porque é um processo muito competitivo. Ele pode até, ao longo dessa preparação, prestando outros concursos para se ambientar. A gente até recomenda que isso aconteça. Mas seria um treino. Seria um treino. Mas, de fato, a competitividade vai estar posicionada na vida do candidato a partir do 2º ano de preparação para esse tipo de concurso. E aí, no dia da prova, o diferencial entre esses 10 ou 12 candidatos por vaga é o controle emocional. Todos chegam lá com uma bagagem de conhecimento necessária e suficiente para se classificar. Mas o estado emocional dele no momento da prova, e na verdade isso começa desde manhã, como é que eu acordo, como é que eu dormi, se eu dormi tenso, se eu dormi calmo, isso vai afetar com certeza a E não adianta eficiência. também ficar 48, 24 horas debruçado num livro para poder entender o que você estudou durante um ano. Não, né? sem dúvida. Mais ou menos uma regrinha do vestibular isso Mais ou também. menos a regrinha do vestibular. Agora, qual seria como se dá a preparação? Porque você disse que não é passar, é estudar para passar no concurso, e sim até passar no concurso. Tem uma média de tempo em que as pessoas vão para os cursos preparatórios e conseguem passar no concurso? Qual é a mínima de tempo que você, ao longo dessa sua jornada, captou e qual é o máximo? Eu vou te responder tratando conceitualmente da média. Da média. É evidente que existem extremos dos dois lados, mas vamos falar da média de quem é aprovado. Se nós estamos falando de um concurso de nível médio hoje, com salários na faixa de entre 4 e 5 mil reais, o aluno precisa, no mínimo, de uma preparação de 6 meses na escola, e aí óbvio que não é o professor, na aula do professor, que vai fazer você passar no concurso, mas se você não tiver uma base mínima sobre a qual se debruçar para desenvolver a sua preparação, você também tem muito mais dificuldade. Ou seja, aquela pessoa que está fora da escola já há 20 anos, de repente quer fazer um concurso público, ele esqueceu muita coisa. Esqueceu muita coisa. Muita base se diluiu. Sem dúvida. Ele vai chegar lá, ele vai ter dificuldade, não tem jeito. Vai ter dificuldade. E a grande vantagem do curso preparatório nesse aspecto é que é o seguinte, os professores, eles vão focar a sua preparação naquilo que eles entendem que é o que a banca está exigindo naquele momento.
Você pega, por exemplo, uma prova de matemática. Se você for rever, você estuda matemática a vida inteira, desde a primeira série até o último ano do colegial. Então, não dá para você revisar toda a matemática durante um curto espaço de tempo. Então, o que os professores fazem? Eles focam a preparação naquilo que é mais comum, naquilo que é mais exigido. Então, eles direcionam mais adequadamente. Então, para concursos de nível médio, são 6 meses, pelo menos, para você ter essa base necessária para se preparar. A partir daí, é mais uns 6 meses resolvendo questões de provas anteriores, repassando as anotações anteriores, fazendo pesquisas quando você tem dúvida em cima de um ponto programático ou outro. Então, acho que em um ano, o aluno, eu acredito que ele esteja competitivo para prestar uma prova. Ele estaria, vamos dizer assim, entre aqueles 10 ou 12 que estão disputando uma vaga. Então, um ano de preparação para concursos de nível médio, eu acredito que seja suficiente. O monstro do lago ainda é exata. É a matemática? O monstro do lado... Inclusive você é de exatas, né? Eu sou de exatas. Eu fiz economia, fiz matemática. Assim, muitos alunos, eles fogem, inclusive na graduação, eles vão para a área de humanas exatamente porque tem uma certa aversão à matemática. Mas em concursos de nível médio é um obstáculo a ser superado. Mas note, curiosamente, não é matemática a disciplina que causa maior dificuldade para os alunos nos concursos de nível médio. Por incrível que pareça, é português. É o português. É o português. As bancas, elas são muito exigentes e o dia a dia das pessoas de hoje faz com que você se distancie do que a gente chama de norma culta. Você não escreve no WhatsApp como você deveria escrever se estivesse fazendo uma prova. Você não se comunica verbalmente com a mesma preocupação. Uma doutrina para o emborrecimento. Né? Exatamente, exatamente. Infelizmente, a língua portuguesa ela é cheia de detalhes, né? Cheia de porquê junto, porquê separado, porquê com acento junto, porquê com acento separado. Então, numa mesma palavra, você tem 4 variáveis, cada uma com um significado. Então, essa dificuldade que a língua portuguesa traz para os alunos, às vezes é tão ou mais relevante do que a própria dificuldade em matemática. Agora, e no curso superior? Bom, nos concursos? Aí é outro cenário, tá? Hoje em dia, você vai se preparar para um concurso na área de fiscalização, para um auditor da Receita Federal, um auditor da Receita do Estado de São Paulo, ICMS, ISS, são salários de R$15 mil para cima. Né? Você pega um salário de auditor da Receita, inicial hoje está passando de R$18 mil. É óbvio que o processo é mais competitivo, né? Então a exigência é de fato maior. Mas curso, só um adendo, é mais competitivo, mas também proporcional àquela média que você disse. Se você se preparar, você vai concorrer com 10. Sem dúvida. Os outros 80 estão lá de paraquedas, vamos dizer assim. Isso. Vai que... Ou não estão no estágio de preparação, que dá aquela competitividade. Então, para nível superior, e tem um outro aspecto, os concursos de nível... Você pega um concurso do ICMS de São Paulo, são praticamente 21 disciplinas. Então, você tem que fazer uma prova que tem direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito civil, contabilidade, auditoria, matemática, financeira, raciocínio lógico, estatística. Eu já perdi algumas, aí eu não vou lembrar das 21. Mas, assim, é um conteúdo bastante diversificado. Não dá para ensinar isso em 6 meses. Então, a preparação básica para os cursos de nível superior é de 1 ano, é de pelo menos 1 ano. E, a partir daí, o aluno precisa de pelo menos mais 1 ano para se dedicar, fazendo resolução de questões, fazendo simulados, se exercitando, fazendo provas, né, estudando, revisando matéria, até estar naquele grau de competitividade que eu comentei com você, aí de 10 candidatos por vaga. Então, são 2 anos. Para as carreiras jurídicas, esse prazo chega até a 3 anos. As carreiras jurídicas são muito mais, vamos dizer assim, exigidas, até porque um concurso para magistratura tem, entre outras coisas, uma prova oral. Tem mais dissertação também? Tem. O concurso para magistratura ele tem uma primeira fase, que é prova objetiva, de múltipla escolha, tem uma prova descritiva, a segunda fase, e a terceira fase é uma prova oral. É um concurso que realmente ele afunila muito, e eu acho que faz todo sentido, afinal de contas você está colocando um magistrado que vai decidir a vida das pessoas. Você tem que ter muito cuidado na seleção desse profissional. Então aí a gente considera que 3 anos é o prazo adequado para o aluno estar competitivo. Muito bom. Mais um rápido intervalo, voltamos na sequência
Aí sim eu vou perguntar para ele qual é a rotina que tem que ter alguém que está muito interessado em passar no serviço público. Voltamos já com o Bom de Papo.